Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. A produção industrial registrou alta de 0,9% em dezembro, na comparação com o mês anterior, crescendo pelo 8º mês consecutivo, mas ainda assim encerra 2020 com a maior queda em 4 anos, diante das consequências da pandemia de coronavírus. Esses são alguns dos dados que fazem parte da PIM, Pesquisa Industrial Mensal, e foram divulgados pelo IBGE nesta terça-feira. Sobre tudo isso, vamos conversar agora com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto, como vai? Bom dia a todos. Fausto, bom, fiz essa pequena introdução. Qual que é a avaliação possível desses dados divulgados pelo IBGE que indicam, portanto, uma reação da indústria, no entanto, ainda fechando o ano em queda? Bem, a pandemia atingiu o setor industrial de maneira bastante importante, e em especial no setor automotivo, né? A gente viu aí a produção de automóveis que caiu aí de alguma coisa próxima a 3 milhões, 2 milhões e 800 mil veículos em 2019 para 2 milhões aí em 2020, ou seja, uma queda de 30%. O setor automotivo tem um peso bastante significativo na produção industrial e ela impacta uma cadeia longa. Então, assim, entre os vários setores, é óbvio, né? Não foi só o setor automotivo, mas o setor automotivo influenciou bastante o resultado da indústria no passado. É bom lembrar também de que, de alguma forma, a gente está dizendo de um setor que vem encolhendo já há algum tempo, em especial encolhendo em relação à participação no PIB, né? Ou seja, o papel da indústria no PIB brasileiro ele vem encolhendo já há alguns anos, e a pandemia, de certo modo, agravou isso. De alguma forma, vários setores, inclusive em relação à pandemia, é bom lembrar, como por exemplo o setor de alimentação, foram setores que não fecharam, né, com relação à pandemia, o que coloca para nós algumas perguntas, porque ao mesmo tempo, no conjunto, você tem ali uma perda importante da indústria, ou seja, a indústria se reduziu mais de 4% em 2020. Então, mesmo que a pandemia, de certo modo, não tenha fechado as fábricas, né, mas alterou o seu mercado, alterou a produção, e tudo isso, de alguma forma, fez com que a indústria encolhesse em 2020. É verdade que boa parte dessa queda se deu bem no começo ali da pandemia, e depois a indústria veio mês a mês tentando se recuperando mais em alguns setores, menos em outros, mas principalmente ali você tendo impactos bastante importantes na cadeia vinculada ao setor automotivo. Fausto, você mencionou o setor automotivo, mas o que eu queria saber é essa oscilação que aparece, oscilação não digo, né, mas dizendo que no ano passado, especialmente no segundo semestre, houve um crescimento expressivo, especialmente na comparação com 2019. Só que agora a gente está vendo no Ford e outras. Como que dá para equacionar e até fazer uma projeção desse setor? Bem, o Brasil passa por uma mudança estrutural do ponto de vista da sua produção industrial. Você está saindo de alguns setores bastante estratégicos, de cadeia longa, diminuindo ali a sua participação e, ao mesmo tempo, você ampliando a participação de outros setores industriais, mas aí com menor cadeia, com menor reprodução, né, com maior impacto econômico. A gente percebe que o setor de alimentação, né, das indústrias alimentícias, a indústria de bebidas, vem crescendo, vem ampliando a sua participação, ao mesmo tempo em que setores bastante estratégicos vêm diminuindo. A gente já tinha assistido isso nos anos anteriores, com o colapso aí da indústria naval, você tem problemas ali na indústria metalúrgica, a própria influência do que a Petrobras tem no seu papel de todo o setor químico e setor petroquímico, de alguma forma tende a influenciar também bastante os números da indústria no Brasil. Então, de alguma forma, quando a gente olha ali para a indústria em geral, a gente vê que ela perdeu em 2020, apesar de ela estar crescendo nos últimos meses, mas o seu crescimento nos meses, de certo modo, foi incapaz de fazer com que ela recuperasse o que ela perdeu ali, principalmente ali no primeiro semestre de 2020, e você entra então em 2021 com uma indústria menor do que ela começou em 2020. Isso é um dado bastante importante.
Quando a gente for olhar esse comparativo, inclusive em relação ao PIB, que deve ser divulgado aí nos próximos meses, a gente vai ver que muito provavelmente a indústria perdeu de novo participação aí na economia. A gente sofre claramente um processo de desindustrialização, há um processo ali do Brasil deixar de ser um país estratégico, em especial para os grandes grupos internacionais, e que de alguma forma coloca para nós uma série de questões do ponto de vista do nosso desenvolvimento. A indústria tem um papel bastante importante na geração de empregos, principalmente na geração de empregos formais, e que de alguma forma são empregos mais estruturados, que têm uma renda mais efetiva, que têm uma renda maior, e que de alguma forma ajuda a compreender como é que você reorganiza toda uma economia a partir de um setor mais orgânico, né? Um setor mais efetivamente mais entranhado ali nas capacidades de você melhorar as condições de vida da população em geral. Quando a indústria perde, não é só a indústria que perde, normalmente você tem impactos no setor de serviços e no setor de comércio, em especial no setor de serviços vinculados à própria indústria, que de alguma forma ali alimentam ali toda uma cadeia produtiva. A gente vai ainda assistir muito do que vai ser esse processo de recuperação. É sempre bom lembrar que a gente ainda continua uma espécie de ano de 2020, porque a pandemia não foi debelada. Enquanto a pandemia não é debelada, enquanto não chega a vacina, o que a gente de certo modo vai vivendo capítulos novos aí de um ano que não acaba, e para que a gente possa de alguma forma pensar o para frente. É difícil hoje você pensar o para frente, enquanto de alguma forma a gente não volte a algum grau de normalidade em relação à pandemia, e vamos lembrar que as últimas semanas aí da pandemia tem mostrado que o Brasil tem atingido suas maiores taxas aí de número de mortos, de número de contaminados, o que de certo modo coloca em questão o próprio crescimento. Nós já estamos em janeiro, já começamos em fevereiro, já se passou um mês de 2021 e a gente não vê alteração simbólica. Aquela chamada curva em V lá, que o ministro da Economia tanto defende, ficou muito claro que ela não se fez, é uma curva bem menor e que agora a gente está vendo como é que isso vai se dar aí ao longo desse primeiro semestre em relação ao próprio crescimento econômico, que de certo modo tende a ser bastante limitado esse ano, muito aquém das expectativas do mercado e do próprio governo. Tá certo. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese. Fausto, muito obrigada, bom dia e até a próxima. Bom dia, até a próxima.